Está começando o TV Sindicasc, um programa voltado às servidoras e servidores da assistência social e a toda a população do DF. Meu nome é Camila Inácio, atualmente sou diretora de comunicação do Sindicasc e hoje contamos com a participação do presidente do Sindicasc, Cleiton Avelar, e com a diretora financeira do Sindicasc, Natalícia Santana. Bem-vindo, Cleiton, bem-vinda, Natalícia. Obrigada. Valeu, Camila. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco no início do programa, vamos trazer os informes para a categoria e vamos falar um pouco da retrospectiva de 2018 e perspectivas para 2019. Então vamos começar com os informes primeiro. Semana que vem a gente, agora no final do ano, iniciamos um movimento, né, em defesa da Casa da Mulher Brasileira. E semana que vem nós temos uma audiência pública marcada, dia 19, né? Isso. É dia 19? 14 horas. Às 14 horas. Aí vocês me lembrem um local aí que é na Parece Câmara. que não definiram ainda qual vai ser a... que é lá naquele corredor das comissões, né? Uhum. Parece que é ali, anexo 2. Mas ainda não definiram o local, mas é dia 19, 14 horas. Dia 19, 14 horas, então fiquem atentos ao site, à página do Facebook, que a gente vai divulgar o local certinho. E compareçam, todas e todos que puderem comparecer, compareça. A gente também está coletando assinaturas de entidades e movimentos sociais de apoio ao movimento em defesa da Casa da Mulher Brasileira, mas depois a gente volta nele no decorrer do programa. Outros informes, gente? Tem algumas reuniões essa semana? Sim, nós temos, segunda-feira nós vamos ter reunião no almoxarifado, 9 da manhã, e vamos ter reunião meio-dia no serviço funerário, né, antiga necrópolis. Essas reuniões são para passar os informes do sindicato e também para ouvir, né, os colegas aí o que eles têm a dizer sobre o seu local de trabalho e para fazer escolha de delegado sindical. Na terça-feira tem essa audiência pública, né, que a Camila falou, e na quarta-feira nós vamos ter uma reunião que vai ser na Subsan. Mesma pauta, né, informes do sindicato, ouvir os colegas da unidade e fazer a escolha de delegado sindical. E na quinta-feira, Camila, Nath, nós vamos ter duas reuniões, né, as duas lá na sede do sindicato. Uma de manhã, 9 horas, que vai ser uma reunião com um representante de cada unidade, que seja TAS, né, técnico de assistência social. Prioritariamente agente social, técnico administrativo e cuidadores, que são as 3 especialidades mais numerosas, né, do cargo de técnico de assistência social. Então ali a pauta vai ser prioritariamente uma demanda, né, que surgiu por parte de colegas lá da estrutural de alterar o critério de entrada na carreira do cargo de TAS, né, de passar de nível médio para nível superior. Então é uma discussão que vai ser feita e conforme for lá as decisões a gente dá os encaminhamentos. E também no mesmo dia 20, na quinta-feira à tarde, 15 horas, também no sindicato, nós vamos ter uma reunião com aposentados de maio para cá, porque esse pessoal nós ainda não conseguimos resolver a retirada da GPS, e também aqueles que já solicitaram aposentadoria ou que estão prestes de aposentar, porque aí vamos também tratar dessa dificuldade que o governo tem criado para conceder as aposentadorias e vamos, né, claro, tratar também da necessidade de lutar aí pelo pagamento das pecúnias, né, de quem aposentou. A informação que nós tivemos da Casa Civil, numa reunião que nós tivemos lá essa semana, é que eles pagaram uma pecúnia até julho, para quem se aposentou até julho de 2016. Então é importante, né, esses nossos colegas aposentados estarem na reunião lá de quinta-feira. É importante mesmo, as pecúnias estão bem atrasadas, né, porque 2016 estão bem atrasadas. Mais de 2 anos. Tem algum outro informe? Não, né? Tem não, né, Natalícia? Não, por enquanto só esses Então a gente informes pode, mesmo. vamos trazer então um pouco o que a gente viveu em 2018, o que nós do Sindicasc vivemos em 2018. A gente começou o ano já em luta, né? A gente aprovou uma greve geral. Há muito tempo a gente ainda está recebendo calote do governo do Hollenberg. Não pagou o reajuste, não negociou retroativo. Além disso, a assistência social tem sido abandonada, né? Não
foi feito concurso, a estrutura está extremamente precária, temos problemas estruturais em unidades, inclusive um dos casos é o da Casa da Mulher Brasileira. E, inclusive, isso trouxe à mídia, no decorrer de 2018 inteiro, a maior parte da nossa inserção na mídia foi com relação à situação dos CRAs, que estão numa situação calamitosa, tanto estrutural quanto de dificuldade de acesso à população a esse serviço por conta de falta de servidor, porque não é feito concurso há muito tempo e não tem reposição de quadro há muito tempo. Então, no início do ano, a gente iniciou uma greve, a categoria, para brigar justamente pelo reajuste, né, pela terceira parcela, pelo retroativo, por concurso público, pelos direitos da população, por conta dos atrasos do benefício, da dificuldade de acesso no atendimento, e aí por diante, e várias outras pautas mais específicas, né, como as 40 horas, a escala 24/72. Alguém quer falar um pouquinho da greve, complementar aí? Começou em 2 de março, né, a nossa greve. Isso, então, a nossa greve durou 84 dias, então foi não somente a nossa maior greve, né, da história, como também a maior greve do DF. Né? Infelizmente, nem todas as categorias fizeram o mesmo, que é o enfrentamento, que é a luta por meio da paralisação do trabalho. Quando paralisamos o trabalho, nossa intenção não é jamais prejudicar a população, pelo contrário, a gente está requerendo antes mesmo que um direito como, por exemplo, o retroativo, que já tem uma aprovação em lei desde o governo Agnello, e o governador Hollenberg simplesmente descumpriu a lei, a gente também está requerendo, como por exemplo, um dos maiores pontos da nossa greve, que é o concurso público. O concurso público, ele vem se estendendo, ele já foi por algumas vezes autorizado, no entanto, o edital não havia sido publicado. O edital foi publicado agora dias atrás, no entanto, nesse governo a gente não conseguiu reposição do quadro de servidores. O último concurso aconteceu em 2008. Então, nós estamos há 10 anos sem reposição de servidores, né? Então, é uma defasagem muito grande e isso, com certeza, reflete na população, como nós vimos em reportagens da mídia, tanto escrita como televisiva aqui do DF, problemas inúmeros nos CRAs. E, inclusive, o recadastramento para o BPC, que tem o seu prazo até 31 de dezembro, e hoje a gente não consegue atender nos CRAs justamente por falta de agenda. Porque as pessoas ligam e a gente não tem agenda para conseguir atender a todos por falta de servidores. Então foi uma greve realmente voltada não somente para os interesses específicos dos servidores, como regulamentação da escala 24/72, que funciona em unidades de acolhimento, como a concessão de 40 horas para os servidores, que hoje são 30 horas, mas sim também para o melhor desempenho, né, a melhor prestação de serviço para o público de Brasília. Sim. Que inclusive com a crise a gente vê que vem aumentando muito a demanda por auxílios, a demanda por busca por busca de serviços que são afetados pela assistência social. E foi uma greve histórica por outros motivos também, né? Além de ser a maior greve do DF, ela foi uma greve que ela trouxe junto com ela os movimentos sociais. A gente teve apoio de movimentos sociais, né? De outros sindicatos, tivemos apoio do movimento estudantil também, que participaram. Acho que foi, eu acho, eu posso estar enganada, mas que foi a única categoria que conseguiu fazer na história de lutas aqui uma assembleias sindicais e populares com participação de movimentos sociais nessas assembleias, de usuários dos serviços que apoiaram também o movimento. Muito importante isso, né? Acho que isso daí foi um diferencial na nossa greve. Alguns, né? Um foi a própria duração dela, 84 dias, com muita pressão do governo, ameaça de corte de ponto, acionamento da justiça, né? Tentativa frustrada de declarar a ilegalidade da greve. E outro diferencial foi isso que a Camila falou, né? Nós fizemos
ao todo 6 assembleias sindicais e populares e conseguimos realmente envolver uma parte da população que nós atendemos. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que os sindicatos não podem ficar só nas suas pautas corporativas, né? Porque, bem disse a Camila, que o lema da nossa greve era pelo cumprimento da lei, por concurso público e pelos direitos do povo, né? Então, quando você fala de direito do povo, nós estamos nos referindo prioritariamente àquela população que nós atendemos. E acabou que teve uma resposta boa, né? Uma resposta positiva com muita gente aí da comunidade que é uma população que é assistida pela assistência social, ela acabou participando do movimento, né? Isso foi bom. É complicado manter uma pauta corporativa quando está tudo ligado, né? Quando você não faz o concurso, quando você não garante uma estrutura adequada de funcionamento do serviço, a primeira pessoa a ser atingida por isso não é o servidor público, é a população atendida, que não tem o acesso ao serviço, o atendimento que ela deveria ter no serviço, né? E outra coisa, que nesse ano, e não só nesse ano, em outros anos também, mas nesse ano também, a nossa categoria, aderiu também às agendas nacionais, né, como no Dia do Basta, em defesa do emprego de qualidade, né, contra a reforma da Previdência. Então, a gente já vem aderindo às agendas nacionais, aderimos de novo, e que repercute também na nossa categoria, na população atendida e na população atendida pela assistência, mas também na população do DF, do Brasil, né? E todos esses ajustes que o governo federal aplica na população interfere, inclusive, na assistência social, que é o que a Natalícia, que você disse, né, Natalícia? Você aplica ajuste, aumenta o desemprego e as pessoas também precisam mais do serviço de assistência, né? Precisam das cestas básicas, precisam de auxílio e outros serviços que a gente tem a oferecer, como também de atendimento às pessoas vítimas de violência. Isso. E, assim, ainda com relação a tudo o que aconteceu em 2018, nós tivemos também uma questão, tiveram as eleições, né? Isso. Eleições gerais, né? Para todos os cargos. E a gente viu muito nos discursos de vários candidatos a defesa do Estado mínimo. Então, assim, quando você defende Estado mínimo, você defende ao máximo que o Estado não pode interferir em políticas públicas. Por exemplo, a gente teve, ano retrasado, a aprovação da PEC 95, que reduz por 20 anos o investimento em políticas públicas. Então, assim, isso não é uma economia. Na verdade, reduzir investimento em políticas públicas é privar o povo do que ele tem necessidade. E isso é todo mundo da população, vai desde o servidor público, vai da pessoa que está sendo atendida lá no hospital, vai o corte nas escolas, o corte na assistência social. Então foi se falado muito dessa questão, é o Estado mínimo. Então muitas pessoas repercutem isso falando, não, realmente não tem que funcionar porque tem corrupção. Não, não é dessa forma que a gente tem que ver. O Estado, ele é sim responsável por políticas, essas políticas são amparadas por leis, por normativas, e isso tem que ser feito da melhor forma possível. Por exemplo, a nossa carreira, por normativas, ela tem que ter em torno de 5.000 servidores no DF, pelo tamanho do DF. E hoje nós temos menos de 1.000 servidores na ativa. Então, com a PEC 95, que assegura 20 anos, que no caso proíbe o investimento por 20 anos, vamos imaginar o que nós temos hoje no DF, os servidores que nós temos, como vai ficar daqui a 5, 10, 15, 20 anos sem investimento, no caso, na contratação de servidores. Então, assim, a gente viu muito um discurso, isso em todos os âmbitos, para todos os cargos, da defesa do Estado mínimo, que a reforma da Previdência é sim necessária, porque senão o Estado quebra. Mas, na verdade, muitas vezes, quando as pessoas estão fazendo esse discurso, não têm conhecimento de como funcionam as políticas públicas, de como funcionam os serviços públicos, de como funciona o orçamento público, que o nome dele já fala, ele tem que ser voltado para o público. Então, realmente, infelizmente, a gente vive num caos de gestão, desde a nacional até a distrital, que aqui no caso no DF nós temos governador, né? Não temos prefeitos. Então, nós vemos um caos
E, assim, já entrando um pouco nas perspectivas, esperamos que venham melhoras, mas não são visíveis até o momento, né? Infelizmente, o que a gente teve de proposta foi muito proposta de arroxo, proposta de cortes, proposta de retirada de direitos, propostas, como a gente viu, por exemplo, agora a questão dos mais médicos. A gente sabe que a maioria das regiões mais afastadas, não vamos muito longe, no DF, nós tínhamos médicos cubanos atendendo em Planaltina, então não é lá no fim do Brasil, nas regiões mais interiorianas, é aqui a 30 quilômetros da capital do Brasil, e nós tivemos corte desse programa. Então, assim, isso vai ser, a população vai ser afetada de fato. Com certeza. Então, foi um ano de lutas, foi um ano bem difícil, né? As promessas que vêm não são as melhores. Pela primeira vez a gente espera que não se cumpra muito das promessas. Sempre a gente, né, espera o melhor e aposta no candidato melhor e que ele venha com boas propostas, e agora a gente está falando assim, tomara que ele não cumpra o que ele falou, né? Isso em todos os âmbitos. Então, assim, então um pouco da perspectiva é de que não esperemos, mas continuemos com a luta, porque o que nós conseguimos até hoje foi com luta e vai continuar sendo, com um diferencial. A luta agora vai ter que ser muito maior. Exatamente. Essa é a perspectiva, né? Que é assim, o sindicato, né, tem para 2019 reforço nas lutas. A gente tem que estar unificado nas lutas, né? Não dá para ficar sozinho. Já não dava antes, para 2019 não dá mesmo, de jeito nenhum. E a gente bem sabe que todas as nossas conquistas, elas não foram de mão beijada. Sim. Ninguém chega e fala, nenhum patrão acorda e fala, acho que eu vou aumentar o salário de todo mundo, acho que eu vou melhorar as condições. Pelo contrário, o que eles estão fazendo é um ataque aos nossos direitos, né? A emenda constitucional é um desses ataques, a classe trabalhadora, a reforma trabalhista. Sim. Né, que a gente perdeu muito com a reforma trabalhista, e agora já estão tentando voltar à questão da reforma da Previdência, e temos que continuar lutando e transformar essa luta numa luta muito maior para a gente barrar essa reforma, porque até o momento a gente segurou, conseguimos barrar. Eu queria só ressaltar um ponto que nós estamos abordando aqui quanto à nossa greve, e, né, que foi esse diferencial. Por que a gente luta também pelos direitos do povo, certo? A categoria não vai ter ganho com isso. Vai sim. Primeiro porque temos que ter solidariedade de classe e até mesmo solidariedade humana, né? Mas veja bem, a pessoa que vai a um CRAS e que foi contemplada com benefício, a esse benefício ele tem que, se for uma cesta de alimentos, tem que ser entregue ali em uma semana, né? Porque é um benefício em caráter emergencial. Aí essa cesta demora 60 a 90 dias, é claro que essa demora vai fazer com que a pessoa volte lá ao CRAS para reclamar. Então, o que teoricamente poderia ser resolvido em um atendimento, nesse tempo assim de 2, 3 meses, pode gerar 2, 3, 4, 5 atendimentos, né? Então isso gera uma sobrecarga de trabalho, é como se fosse um retrabalho, né? E me parece que isso vale também para o decreto, né, do Temer, que obriga os beneficiários do BPC, né, benefício de prestação continuada, que recebem um salário mínimo por mês, caso não tenham condições próprias de sustento, né, que sejam pobres ou que tenham alguma pessoa com portador de deficiência na família ou algum idoso. Então o Temer obrigou a todos eles terem um cadastro único, né, na assistência social. Então nós temos que lutar contra essas medidas burocráticas que visam apenas e tão somente dificultar o acesso a um direito, né? E aí eles alegam que tem fraudes, que tem problema dessa natureza, mas isso não necessariamente um recadastramento vai resolver isso, né? É preciso, antes de mais nada, equipar os órgãos públicos, né? Equipar de estrutura mesmo, que funcione legal, que seja respeitosa, confortável, e, acima de tudo, equipar
os órgãos públicos com o material humano, né, que são os servidores públicos. Aí eu queria botar em assunto aqui um ponto que para nós é muito importante, né, que é o concurso público. Isso, que na verdade o concurso público, ele só voltou, o governo do DF só voltou a falar no concurso público após a nossa greve. Sim. Quando a gente entrou, foi uma das principais conquistas nossa, foi o concurso público, né? Quando a gente entrou em greve, aí o governo começou a falar de novo no concurso público. Não cumpriram prazo que eles tinham se comprometido a cumprir ao final da nossa greve. A gente, quando finalizou a greve, eles tinham se comprometido com alguns prazos que não cumpriram. Mas a gente continua nessa luta e foi uma das nossas maiores conquistas. Está previsto sair o concurso. O Ibanez chegou a falar em não acontecer, mas depois ele voltou atrás. Esperamos que assim permaneça, até porque é interessante você falar isso, Cleison, porque quando o Ibanez, quando ele falou de não fazer o concurso, teve lá onde eu trabalho, teve pessoas que eu atendo que vieram perguntar, mas espera aí, não vai ter concurso? Tem que ter concurso, a gente precisa de atendimento aqui. E também pessoas que a gente atende que querem fazer o concurso, né? Porque porque é um espaço que elas podem trabalhar também. E elas falaram, não, a gente quer fazer o concurso e precisa ter concurso, senão a gente não consegue atendimento, porque já está difícil, né? É muito importante. E isso impacta nesse BPC, né? Que hoje, olha como é que tá. Você não tem... Quando você, às vezes você... Teve um período desse mês passado que a gente abriu algumas agendas do meu trabalho e não tinha atendente num 56 para agendar as pessoas nas poucas agendas que abriram. Então, para você ver como é que está o caos, assim. Não é uma simples, vamos cadastrar no cadastro único e dar esse prazo. É uma forma de burocratizar o acesso ao benefício. E a fazer cortes nesse benefício sem dizer que ele que quis cortar, né? Porque é muito simples você falar assim... você tem até dia 31 de dezembro, mas você não dá o meio, as condições dessa população fazer o cadastro também. Que é isso que está acontecendo. E a questão, por exemplo, dos CRAs, que estão com filas que dão voltas, que não conseguem um atendimento, isso tudo tem a ver com o concurso público. Ele é extremamente necessário. Se ele não acontecer, unidades da assistência no DF vão fechar. Não tem condições de manter. Tem unidade com um especialista 30 horas atendendo uma população inteira, né? Que é o caso, o Riacho Fundo acho que é 40 horas, né? Tem o Recanto. É uma especialista 30 horas, Santa Maria. Santa Maria 30 horas, eu não sei se Itapuã, Paranoá, tinha um que estava... Itapuã acho que tem 2. Tem 2. Mas uma delas é gerente. Né? Nas unidades de acolhimento, por exemplo, o quadro também é super deficitário. Né, a UNAF, de um tempo para cá, diminuiu. A UNAF, que é o albergue, né, o antigo Albercom, né, o albergue para adultos e famílias. Por exemplo, a gente só tem 6 vagas, a gente tem só 6 quartos para a família. Ou seja, o único albergue para famílias do DF tem apenas 6 vagas. Então, tem fila de espera para a família. E a gente sabe que, infelizmente, o que a gente tem hoje da maioria das famílias que vão lá é porque foram despejadas de seu aluguel. Sim. Então, assim... elas não conseguem um auxílio, não conseguiram um auxílio vulnerabilidade, não conseguiram um auxílio justamente por essa demora no CRAS, e aí elas vão para onde? Para a unidade de acolhimento, quando conseguem vaga. E nós hoje atendemos 150 pessoas, é fila de espera, tem fila de espera. E tem dia que essas 150 pessoas, a gente tem o quê? 4 servidores por plantão, para 150 pessoas. Tem dia nas unidades de acolhimento de criança e adolescente, por exemplo, como a M-Norte, hoje a M-Norte ela tem capacidade para 16 acolhidos, né? No entanto, eles já estão com 14, 15 acolhidos ali presencialmente, com guia na unidade, ou seja, aqueles acolhidos que eles estão oficialmente acolhidos na unidade e a qualquer momento podem retornar à unidade, são mais de 20, tem cerca de 23. E a gente não tem sequer cama para esses acolhidos. Tem acolhido que está dormindo no chão. Então, coloca um colchão no chão, coloca na sala, na cozinha. Então, assim, e um servidor. Quando chega no final de semana, um servidor atendendo esses 15 acolhidos.
É um absurdo. Sendo que pela própria normativa, um servidor poderia atender no máximo 6. Né? Porque muitos deles têm comprometimento de saúde, tem que ter uma atenção especial. Então, realmente está um caos. Ainda bem que agora veio o concurso, apesar da previsão de nomeação ainda está muito longe, porque de acordo com o cronograma, se eu não me engano, em outubro, que teriam as primeiras nomeações, então a gente tem quase mais um ano aí ainda. Nesse um ano, muitos vão aposentar, porque muitos servidores entraram lá na década de 80, depois teve um concurso em 2008 e ficou sem concurso. Então, assim, a perspectiva que a gente vê é de que seja nomeado urgentemente, porque senão realmente unidades fecharão. Por falta de servidor, não tem como funcionar. E a demanda só aumenta. Nas confraternizações que nós acabamos de fazer, perguntando se nós não tínhamos achado, né, o sindicato, os editais muito exagerados. No tempo todo, assim, né? Porque, poxa vida, você vai ter a prova é março, né? Sim, 10 de março. A prova é março, aí de março até o fim do ano, tem várias etapas do concurso. Eu, pelo que vi no edital, eu concordo, eu acho que está muito longo mesmo o concurso, muitas etapas. Mas nós preferíamos não polemizar muito sobre isso. Sim. E alguns perguntaram, poxa, alguém vai entrar com alguma ação, né, contra esse concurso, alguma impugnação? Então, nossa opção foi para não fazer isso, né? Nossa opção foi, é melhor ter esse concurso com um edital complicado mesmo, é melhor ter esse concurso com poucas vagas mesmo do que não ter concurso nenhum, porque se a gente entrasse agora para obstruir o concurso, não ia mais sair nada nesse ano, né? Sim. Então, saíram 4 editais. O primeiro edital é para técnico administrativo, o segundo edital para agente social e cuidador, o terceiro para o cargo de especialista, mas geralmente não são cargos de quem trabalha na ponta. E o quarto edital é de especialistas da ponta, né? Principalmente assistente social, psicólogo, pedagogo e educador. O primeiro edital ele será homologado em setembro de 2019. O segundo e o terceiro edital vão ser publicados em novembro de 2019. E o último em fevereiro de 2020. Ou seja, nós vamos ter servidor novo nesse intervalo curto de outubro de 2019 a abril de 2020. Né? O intervalo daqui até esse pessoal entrar é muito grande. Né? Então nós vamos continuar o ano de 2019 com muita dificuldade, porque já sabemos que tem muita gente pensando em aposentar e muita gente já apresentou o requerimento, né, de aposentadoria. Sim. A gente chegou ao fim do programa, passou rápido, né, gente? Bem rápido. A gente chegou ao fim do programa, então eu acho que cada um falar um pouquinho da perspectiva de 2019, né? Fazer uma fala final para quem está assistindo a gente. Aí nessa fala pode trazer um pouco da perspectiva de 2019 também. Nath. Bom, então, como eu já havia falado aqui, 2019, infelizmente não vai começar tão maravilhoso como esperávamos, com o concurso, né, com servidores novos, com a terceira parcela já sendo paga, enfim, não temos isso. Então, o que nós temos é luta, perspectiva e vamos continuar o nosso trabalho de base, nosso trabalho com a população, movimentando os servidores para conseguir pelo menos manter os direitos que temos, porque hoje a gente já não só mais luta para conquistas, a gente luta por manutenção. Então, lutando por manutenção e, claro, sempre com a perspectiva que melhore, tanto para nós servidores, mas principalmente para a população que atendemos. Então, desejo uma ótima passagem de 2019, que todo mundo aí descanse no recesso e volte com força total para recesso de 2018 e volte com força total para 2019. Muito bem. Exato, eu vou pegar uma parte da fala da Nath, que falou que espera que ele não cumpra as promessas, né? Eu achei isso aí bacana, mas essa é uma alusão ao Bolsonaro, né, Nath? Sim, foi o Bolsonaro. Porque o Ibanez, governador eleito, ele disse depois da eleição, não foi, Camila? Foi. Que vai pagar a terceira parcela do reajuste em março.
Ele falou isso, né? E que pretende negociar o retroativo. Então nós estamos abertos, vamos negociar sim, qual é a proposta, né, de pagamento do retroativo, porque já são 40 pagamentos atrasados, porque são 37 meses, né, mas aí acrescenta o 13º, acrescenta férias e faz alguma correção, então dá a diferença que cada um de nós tem a receber vezes 40 no mínimo. Então qual é a proposta? Uma característica do Sindicasc é sempre estar aberto ao diálogo. E a outra característica é sempre estar com disposição de luta. Então, exatamente, o diálogo é ótimo, nós queremos o diálogo. Se tiver proposta boa, convocamos a Assembleia aprova, está feita a coisa. Agora, se a proposta for ruim, aí vai ficar difícil, né? E principalmente se não houver o cumprimento da promessa aí de pagamento da terceira parcela em março. Então, a perspectiva é de luta. Agora, em relação ao Bolsonaro, eu estive aqui no programa passado, Camila, e eu falei, olha, a perspectiva é de muita luta, né? Levando em conta o que o Bolsonaro falou. Agora, levando em conta o que ele falou nesta semana, aí realmente a perspectiva não é de luta, gente, a perspectiva é de guerra. Né? É de guerra total. Porque nesta semana, o senhor Jair Bolsonaro, numa reunião, agora eu não sei com qual partido, foi um desses partidos aí que o apoiam, né? Com parlamentares do DEM, do Democrata. O Bolsonaro, ele falou que o artigo 7º da Constituição é muito rigoroso, né? É a parte da Constituição que assegura 13º salário, por exemplo, né? Aí ele também nessa reunião falou que o melhor é que o trabalho seja informalizado. Poxa, na campanha eleitoral, ele já tinha falado algumas coisas. O Mourão também falou, né? O Mourão falou que 13º é uma jabuticaba, né, que só existe no Brasil e que é um entrave, sei lá. Aí o que esse pessoal tem falado aí, nesses meses que antecedem a posse, eles estão querendo guerra, então vão ter guerra, porque ameaçar o 13º, ameaçar férias, já tinha falado que queria acabar com o sindicato, então não tem como, né, nós não vamos ficar aqui de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Ele falou que vai fazer uma reforma da Previdência fatiada, né? E que uma das primeiras medidas que seriam tomadas afetaria servidor público, passar a nossa idade mínima de aposentadoria para 65 anos e o tempo de contribuição, né, no projeto que está lá do Temer é de 40 anos, né? Ele tinha apresentado antes de 49. Então não tem uma perspectiva de luta, não, tem uma perspectiva de guerra. Já não é, né, mais luta. Contra esses ataques que se avizinham aí. A TV Sindicasc, né, está aqui para passar essas informações. A gente gostaria de vir aqui só para passar notícia boa, né? Tipo concurso, mas não é, a vida não é assim, né? E eu vou finalizar também, que é isso mesmo que a Natalice e o Cleiton falaram, o ano que vem é o ano eu acho que está mais para guerra mesmo do que luta, né? Mas é um ano que a gente tem que estar, todos os trabalhadores e trabalhadoras unificados, né? Fazendo unidade de ação para barrar todos esses ataques do governo federal, né? No município também, distrito, porque não é só, eles não é só no federal, eles fazem alianças, a gente tem sofrido ataques no DF também, e a gente precisa fortalecer esses movimentos justamente para estar pronto para a guerra. Porque esses direitos, com muita luta, com sangue, foram conquistados por outros trabalhadores e hoje nós temos que lutar para manter, para que eles não sejam retirados. E essa é a perspectiva para 2019 com relação ao Ibanez. A gente espera que pelo menos essa parte da negociação do retroativo e o pagamento da terceira parcela, que é lei, seja cumprido por eles, né? E estamos abertos a isso. E a manutenção do concurso. E a manutenção do concurso, obviamente, também. Ele chegou a dar uma ameaçada, depois ele chegou recuou. a ameaçar. Sim. E eu faço uma chamada também, no final, para que as pessoas se somem à luta em defesa da Casa da Mulher Brasileira, que já está fechada há muito tempo, não está funcionando já desde o seu início, não funciona nos moldes que deveria funcionar. Inclusive, e é um o serviço Sindicasc
A gente está aqui com a blusa. Iniciou um movimento. Ó, eu só não estou, eu queria falar sobre isso. As duas aqui, ó, estão com as camisetas, né, do Movimento em Defesa da Casa da Mulher Brasileira. É porque não sobrou para mim. No dia lá, na reunião que nós fizemos de apresentação do movimento, foi lá na LBV. Aí foi muita gente, foi mais gente do que a gente pensava, foi muito bom. Superou a expectativa. Apoio de 3 parlamentares, adesão de uma central sindical, adesão da OAB, o manifesto está crescendo aí o número de adesões. Vamos fazer uma boa audiência pública, que preciso registrar, né, que foi a iniciativa da deputada Érica Cocai, a audiência pública lá na Câmara Federal. Então elas estão aqui, eu não estou porque não sobrou camiseta, né? tem que ficar o registro. Fica aí o registro. E a gente chama a todas e todos, movimentos sociais, entidades a se somarem, já estão se somando, né? Conforme vão sabendo do movimento. É um serviço, uma unidade extremamente importante para as mulheres que estão em situação de violência, que é para ser o primeiro local para onde essas mulheres vão fazer a denúncia, ter seu atendimento. É um espaço para ter o funcionamento de diversos serviços, que evita a revitimização dessas mulheres, evita que elas fiquem se deslocando de lugar em lugar. A gente sabe, nós que usamos, todos nós usamos serviços públicos e outros serviços, e a gente sabe que muitas vezes encaminham a gente para vários lugares, né? Se não fazem isso até por telefone e telemarketing, ficam encaminhando a gente para vários setores. Acontece isso também quando a gente busca o serviço. Então, a Casa da Mulher Brasileira é extremamente importante. O índice de violência contra a mulher no DF e de feminicídio é altíssimo. E aí, chamo todas e todos para somarem a esse movimento, que vai continuar em 2019, vai se fortalecendo até lá. E bom final de ano, descansem, como a Natalícia disse, que 2019 vem aí com muita luta. Ou guerra. Para a gente entrar em 2019 com muita disposição. E até o próximo TV Sindicástica. Obrigada.